Enquanto volto aqui ao início do PowerPoint, antes de mais, agradecer a todos vós a vossa presença e nas pessoas, nos meus amigos do Sr. e do Sr. Diretor, professor Martim Vicente Rodrigues, cumprimentar todos os presentes aqui e em casa que nos estão a acompanhar e dar-lhes um abraço neste reencontro, porque tem sido uma caminhada onde nos temos encontrado muito desde as origens que nostálgica e eternamente o professor Martim evocou, onde todos, de algum modo, nos fomos cruzando na história da cidade. Nesse tempo, contudo, ainda não sabia eu que ia estudar no Capite e que ia trazê-lo aqui outra vez e redescobrir este arquiteto esquecido, como chamou, nas questões do modernismo português, que começa aqui pelo mundo e depois vai passar por Portugal e acabar em Santarém, invertendo um bocadinho o título que eu dei há sensivelmente um ano atrás, quando ou um pouco mais, não sei bem, mas quando surgiu a ideia de fazer esta comunicação, em março, que foi um mês onde o arquiteto nasceu em Lisboa, mas como vão ver, tem uma ligação particular a Santarém e a razão pela qual estamos aqui também hoje, essa, pela obra construída, e é a segunda vez, alguns se calhar estão aqui também como eu, uma segunda vez que o trago precisamente a este local. Da outra vez não foi com o centro, mas a organização foi na biblioteca. Assinalou-se aqui com a família de Amilcar Pinto o centenário do seu nascimento. Já passaram 10 anos e meio, salvo ver, dessa data a 12 de março de 2010, se não estou enganado. E dizia que começava porque aqui, quem conhecer, quem for lá, conseguirá identificar, não tem muitas alterações. Uma era um centro de formação e outra era, espero que agora seja, na altura não era nada, quando eu lá estive, em 2008, em Serpa, uma futura biblioteca. Tinham sido casas dos magistrados, como diz ali, talvez consigam ler, projeto de habitação por um magistrado da Vila de Serpa, e é precisamente uma das obras que teve projeção em vida, muito jovem, quando estava a começar, com 30 e poucos anos, mas que via os seus artigos de projetos relativamente modestos, não para Portugal, mas de pequenas casas como esta, chamaríamos nós, um pouco informalmente, não é um termo técnico, estilo raulino, um estilo tradicional português, um estilo tradicionalista, uma arquitetura nacionalista, um sucedâneo do Arts and Crafts britânico, mas que fazia sucesso lá fora, como também depois nos demonstrou um artigo, salvo de Portas, que fala desse apogeu de uma arquitetura que, tal como o Raulino entre nós é o mais conhecido, procurava precisamente uma raiz identitária, tradicional, nacionalista. Por contraponto, podem não reconhecer esta fotografia, mas é um pormenor da porta giratória do Café Central, felizmente ainda está assim, não foi fundida para tirarem de lá o metal, e esta fotografia de 1980 do arquiteto José Manuel Fernandes, que foi acompanhando este trabalho, que resultou, como alguns de vós sabem, na minha tese de mestrado, e aqui está um pouco mais desenvolvido. Começo com esta citação da Ana Questões, porque foi uma das pessoas que me levou a estudar este arquiteto. O outro foi o professor Jorge Custódio, que certamente não está aqui, mas foi também acompanhando, pelo que vi, não está fisicamente aqui, mas nem em casa, mas foi acompanhando esta pesquisa, e com ele troquei algumas impressões sobre isto. E outra foi a professora também, a arquiteta Ana Questões, que falou precisamente em Coimbra, em relação ao monograma de Teatro Rosa da Nascena, mas o que se pretende aqui demonstrar é que a obra deste arquiteto não se resume àquela obra, sem dúvida, de grande qualidade no contexto da sua produção, mas que também ela própria representa, como este trecho do trabalho da Ana Questões pretende demonstrar, um exemplo do percurso da própria arquitetura portuguesa do século XX, e o qual se pode ser identificado quer na obra de Amilcar Pinto no global, quer particularmente na obra de Amilcar Pinto em Santarém, como vamos ver. Certamente não chegaríamos à segunda parte do programa desportivo da noite se fosse elencar todas as obras que tenho aqui. Posso-vos dizer que comecei precisamente através de um trabalho do Jorge Custódio, que julgo eu que não está publicado, um processo
administrativo sobre o Teatro Rosa Damasceno, onde ele identificava 10 obras de Emílio Carpinto, e cheguei a 73, e o professor disse, olha, tens de parar, porque isto tem de ter um fim, e tens de entregar a tese. E acho que se tivesse continuado, mais haveria, porque foi um arquiteto muito prolixo e muito versátil e dinâmico, como vamos ver. Aqui temos algumas imagens. Pessoalmente, ele também se dedicava ao tiro desportivo e à caça, e era um bom vivan, tendo pedido a uns amigos para não engarrafarem nessa garrafas de vinho com o logotipo do seu ateliê de arquitetura. Não consta que tivesse terrenos onde pudesse produzir vinho, mas sabemos que era muito amigo de Santarém, em particular uma pessoa já falecida, mas que alguns de vós poderão ter conhecido, que era o Sr. Diamantino Veloso, proprietário do Hotel Abílios e das pastelarias Abílios, todas elas desenhadas por Emílio Carpinto, não só de Santarém, como também a Torres Novas, e eventualmente também disseram que havia uma na Nazaré, mas essa não sei. Amílcar, como vos disse, nasceu em Lisboa, era filho de agricultores, proprietários das suas terras, numa zona que hoje está toda urbanizada, mas que à altura era um arrabal, uma cintura urbana muito fértil, aliás, de Lisboa, e os seus pais tinham possibilidade financeira suficiente para lhe dar uma educação média e uma educação superior. Como muita da elite, ou da classe média, digamos assim, classe média alta, da época, com essas possibilidades, frequentou o Colégio de São Fiel, tendo uma ligação particular à Beira. Aí conheceu o futuro bispo de Beja, que vai depois encomendar o seminário de Beja, que é de longe, ainda que se nós suspeitamos que tenha havido alguma colaboração dele no antigo estádio José de Alvalade, não foi de todo um projeto da autoria dele. Mas o seminário de Beja foi, sem dúvida, e essa é de longe a maior obra, de maior envergadura, de maior tamanho, não é? Mas não é certamente a de maior qualidade. Se forem a Beja também poderão ver, se por acaso não está aqui. Concluiu o curso de arquitetura na ESBAL, na antiga ESBAL, hoje Faculdade de Arquitetura, que está no Alto da Ajuda, e foi logo trabalhar para o Estado primeiro com o tirocínio, mas nós chamaríamos estágio, período probatório, geralmente era de 3 anos, daí chamar-se tirocínio, ingressando na carreira pública, mas ao mesmo tempo na carreira privada, ou melhor, com a atividade privada, como era usual, e ainda o é, no caso da arquitetura. Teve um prémio, isto vem no processo dele, de funcionário público, na exposição do Estado do Rio de Janeiro, mas infelizmente ainda não conseguimos obter imagens deste pavilhão português. E começou a colaborar com a repartição de construções escolares. Aqui não tanto, desde logo, como autor, mas como fiscal, fiscalizando essas obras públicas. O primeiro projeto que temos notícia, que consta mesmo ter sido assinado por Emílio Carpinto, vem numa revista onde ele foi assíduo colaborador, onde surgiu aquela casa em Serpa, antes depois de ser publicada em França e no Brasil, e no tal estilo tradicional português, na Quinta do Corsos. Eu vos vou contar uma história engraçada. Graças ao meu amigo Ricardo Carrinho, consegui visitar esta casa e fotografá-la, não só o projeto, e mostrar este projeto ao atual proprietário da casa, o Sr. Antero Brancal, industrial da Covilhã, que a tinha comprado a 12 herdeiros. Garanto-me a ele, com uma biblioteca grossa, não tão grossa como esta, mas quase de 1 metro de altura, que eu estava enganado, que a casa tinha sido desenhada pelo Raulino. Era impossível ter sido outra pessoa. Ele tinha lido aqueles livros todos. Estava seguríssimo que o autor da casa não era nenhum Emílio Carpinto, de quem eu nunca tinha ouvido falar, mas sim o Raulino. Por isso tinha conseguido convencer os 12 herdeiros a vendê-la. Quando eu lhe mostro a fotografia, a fotocópia do artigo da arquitetura portuguesa, ele ficou um pouco desalentado. Mas eu tentei convencer que o Emílio Carpinto era quase tão bom, se não melhor, por ser ainda desconhecido, ser uma pele em bruto, que o Raulino, e ele ficou convencido que estava, apesar de ter lido aqueles livros todos, nem só o Raulino fazia este tipo de arquitetura revivalista, e com algumas nuances de outros estilos que se foram integrados numa gramática tradicionalista, e, em alguns casos, mesmo assumidamente revivalistas de estilos de outras épocas. Esta fase, que nós chamamos a primeira fase, o meu colega Tiago Soares Lopes, que eventualmente mostrava no Porto, a primeira fase do arquiteto vai, grosso modo, até aos anos 30. Vamos ver aqui alguns exemplos, de todos eles eu recolhi histórias. Aliás, comecei a escrever um diário que um dia hei de acabar,
com um arquiteto na bagagem, porque em 2008, quando Graçomodo fiz esta pesquisa mais a tempo inteiro, fui de Serpa a Ponte Lima à procura de obras de Amilcar Pinto, entre elas esta bonita escola, que eu acho que hoje ainda é uma escola, nas Azanas do Mar. Este aqui poderão lá ter passado de férias, em São Pedro do Sul. Cá está a casa de Serpa, já não desenho, mas como veio, mantém a traça original e foi pouco mexida, tanto uma como outra, sendo uma que era um centro de formação profissional e outra, como vos disse, ia ser uma biblioteca. E aqui a inflexão que vos digo, nos anos 30, mas não é uma inflexão radical, porque muitas destas coisas, ontem como hoje, não dependiam da vontade dos artistas, fossem eles pintores ou arquitetos, ou dedicassem-se a outro género. Aquiles Brito, uma firma de perfumaria, encomenda ao Amilcar Pinto este pavilhão. Aqui só está identificado a revista, eu agora já sei que a foto é de Mário Novaes, está com mais qualidade do que eu tenho aqui na Gulbenkian, já foi disponibilizado ao público na Gulbenkian. Esta é do jornal, e já aqui com o chamado estilo Art Deco, muito em voga, notando que Amilcar Pinto estava atento a estas mudanças no seu métier e que ia experimentando outras coisas que não só aquilo que podíamos dizer era obrigado a fazer, mas não era o que ele gostava mesmo de fazer. Era um tipo tradicionalista, não só no que fazia na arquitetura, mas também na sua postura. Terá sido, eventualmente, fundador do Sporting, não quero dizer com isto que todos os sportingistas sejam tradicionalistas, e nessa qualidade foi, garantidamente, aí encontramos um documento, fundador do Sporting da Covilhã. Na Covilhã, onde fez esta casa para Ambrósio Nave Catalão, um industrial dos lanifícios. A minha pesquisa também permite perceber que a sua clientela privada, nas entidades estatais, onde trabalhava no seu serviço público, eram geralmente industriais, pessoas com grande capacidade económica. Industriais ligados ao comércio, ou, neste caso, aos benefícios. Vários industriais, não é só este, aquele também, a casa que hoje é de Antero Brancal, naquela altura, também era um industrial dos benefícios que se suicidou nela, depois de ter entrado em falência, a que vos mostrei na Quinta do Cortes. E, noutros contextos também, os próprios cineteatros e equipamentos culturais que produz, ou, por exemplo, o Café Corte Central, se não são movidos, como no caso do Teatro Rosa do Machado, que será paradigmático, por uma associação, são implementados por estes industriais, com um espírito progressista, com uma ideia de modernização e de modernidade inerente ao seu pensamento político, social e à sua ideia de arte. Voltando aqui à vida do Amilcar Pinto, ele acaba por sair da função pública ainda nos anos 30, mas teve uma breve passagem pela Direção de Edifícios e Monumentos Nacionais, onde foi colocado no Conselho de Administração da entidade que viria, dentro desta Direção-Geral, a construir os edifícios do CTT, uma comissão especial que construiu cerca de, salvo erro, 67 edifícios do CTT, onde ele aí teve um papel não só de fiscalização, mas também de autoria de vários edifícios, como vamos ver. Mas depois continuou a colaborar, no fim de ter pedido uma licença sem vencimento. Porquê? Porque queriam obrigá-lo a optar a estar em exclusividade para o Estado, coisa que ele não queria, e além disso, como castigo, colocaram-no na horta, o que ele não aceitou, portanto pediu licença sem vencimento e acabou por ser exonerado, porque passou o tempo em que podia estar nessas condições. Curiosamente, nos anos 40 vai-se voltar a estudar, vai-se inscrever nas disciplinas de Urbanologia e Urbanismo, na mesma faculdade onde tinha tirado o curso. Não sabemos exatamente porquê, mas é neste período também que se subscreve um projeto para a urbanização de Luanda, que não foi construído, não foi aceito, não ganhou o concurso. Nós aqui também identificámos, tanto eu como o meu amigo e colega nestas áreas de investigação, Tiago Soares Lopes, vários projetos para cineteatros, achando que terá sido, nesta fase, pelo menos, um dos mais prolixos arquitetos a produzir cineteatros. Mas, como vos dizia, há aqui uma inflexão nos anos 30 no tipo de arquitetura que ele produz. Vemos aqui o interior, o que era a emissora nacional na Rua do Queiras, o exterior com o ar clássico, o edifício que é uma reabilitação do antigo convento, e o interior bastante apelativo, numa gramática e numa estilização claramente modernista, aqui agora até abandonando a decoração do Art Deco, como vemos aqui, apesar da estilização das letras,
mas combinando um bocadinho, como diz o Tiago Soares Lopes, o Art Deco com este modernismo mais radical na linha do francês Wallace Stevens. É curioso que nós não sabíamos quando escrevemos isto, quando fizemos esta pesquisa, estas visitas, mas, entretanto, graças ao engenheiro Luís Melo, também membro do Centro de Investigação, descobriu umas cartas no seu familiar que está a estudar, do Amilcar Pinto em Paris, nos anos 30, mostrando que, ao contrário da senhora funcionária muito simpática do arquivo de Forte de Sacavém, eu não queria ver se ele foi em Espanha só comprar caramelos. Ele podia ter ido lá trabalhar ou ilustrar-se no que estava a fazer na arquitetura. Eu chamei a abordagem da obra dele na minha tese As Multiplicidades do Traço, mas, grosso modo, já vos falei de tudo isto. Aqui, certamente, alguns reconhecerão os correios que os viram a segundo, no vosso tempo de vida, eu penso que já não. Este canto aqui talvez seja mais difícil de reconhecer, mas é do Rosa do Machado. E aqui estamos num edifício de Alvalade, mas tanto podia ser em Alvalade, como em Gouveia, como em Santarém, porque é uma fase já do pós-guerra, do segundo pós-guerra, onde estas casas são a imagem de marca de Amilcar Pinto, simplificando a gramática tradicional dos anos 20, introduzindo no contexto de uma arquitetura tradicionalista elementos construtivos como betão, asas de ferro, materiais de aço mais fáceis, ou melhor, mais, se calhar, acessíveis na altura, simplificando a construção, mas ao mesmo tempo mantendo estas fachadas e esta aparência, onde os interiores também eram assim, de algum modo, tradicionalistas, nem sempre. Uma predileção por um tipo de madeira exótico, que é a sucupilha que aparece nestas casas. Esta dos anos 20, em Beja, junto ao convento de São Francisco, e esta dos anos 50, em Lisboa. E há uma também em Santarém, ou mais, mas pelo menos uma já documentada. Aqui a situação do Tomate, não, já vamos ver. Ponte Lima está marcadamente revivalista, este estilo deste mercado. É um mercado imponente, talvez também a par do seminário de Beja, mas este muito mais bonito e arquitetonicamente mais rico. Entretanto, foi várias vezes intervencionado, mantém-se em funcionamento como mercado, com os torreões, tal como o de Cassiano Branco, noutra linguagem em Santarém, e outros, mas um que, ao contrário da maior parte dos mercados que são produzidos nesta época, representam precisamente uma arquitetura revivalista, quando era ao contrário que estes anos 30 vão ter no mercado, por exemplo, de Coimbra ou da Lourinhã, ou ao contrário aqui do Santarém e de Vila Franca, são um ponto de equilíbrio entre estes dois modelos, ou um modelo diferente, uma terceira via, onde é mais uma arquitetura do ferro, associada à arte nova, que não tanto estes ecletismos, revivalismos. Aqui um exemplo do que foi, nós consideramos um protótipo da Estação dos Correios de Santarém, precisamente em Ponte Lima, que já não é assim, tal como a nossa foi mudada a fachada, mas radicalmente, está irreconhecível, foi toda modificada já nos anos 70, mas todo este gaveto e a formulação da estação, eles tinham 5 modelos de planta para capitais de distrito e para estações menores, e iam aplicando consoante as condições do local o permitiam. Também este desenho, este painel foi construído por mim, pela Diana Silva, e pelo Tiago Soares Lopes e pelo Pessoa, todos o grupo que se tem dedicado mais a estas investigações sobre o Amilcar Pinto, sendo o Rodrigo Pessoa bisneto do arquiteto e também ele arquiteto, tal como os outros dois colegas, e nós construímos uma pequena exposição nesses 100 anos no Amilcar Pinto, com o apoio da Câmara Municipal, que andou aqui e esteve na Covilhã, e aqui um painel dedicado aos Correios. Temos aqui Santarém, Coimbra, e aqui esta porta existia em todo lado, esta particularmente é de Peniche, mas como veem também existia em Santarém, com poucas diferenças, e também devia existir em Coimbra e em Viseu. Aqui está preservado em Peniche, pelo menos quando eu estive lá em 2010 estava, o edifício era da Portugal Telecom, neste momento não sei. Aqui está irreconhecível, mas existe, funciona como teatro. Curiosamente, tem um percurso muito semelhante ao do Rosa do Machado, tirando o fogo e a ruína. Foi mandado fazer, neste caso, por uma associação, mas dinamizada por um industrial dos benefícios da Covilhã, Lopes da Costa, que ele próprio comprou também uma casa, um projeto para uma casa, um Amilcar Pinto, fez um hotel, um teatro,
acabou por ficar abandonado, um problema judicial, de heranças, e foi depois recuperado por uma associação cívica com o apoio da autarquia. Hoje está bastante diferente, mas funciona e, claro, Gouveia cresceu em torno deste edifício. Estes campos agrícolas são hoje parte da cidade de Gouveia. Aqui vemos um desenho bastante semelhante nas suas geometrias e no objetivo ao Teatro Rosa de Damasceno, ainda que, ao contrário do Rosa de Damasceno, tenha aqui um telhado de duas águas e algumas prevalências de uma gramática tradicional, como estes óculos, outras coisas que vinham no projeto e depois desapareciam. Creio que este óculo desapareceu em obra, como vemos aqui nas fotos da época da inauguração. Outro cine-teatro, bem mais perto de nós, é o de Almeirim. Estes dois foram construídos. Ele também fez um projeto para Abrantes, mas foi considerado demasiado tradicional e depois contrataram o Rui Gênesis da Tonguia. O projeto não saiu das fundações. E o Café Império também é do mesmo arquiteto, nesta linha de intervenção e de pensamento. O cine-teatro de Alcácer do Sal já tem mais um compromisso com o que podíamos chamar o português suave na sua composição e até na formulação de alguns elementos decorativos, como vamos ver. Estão aqui estes óculos que o arquiteto gostava muito de usar, que são praticamente os mesmos que vamos ver depois na Casa do Campinho. Já é de 1948 e tinha aqui um campinho, espicaçar um toiro, num restaurante que se chamava precisamente o Campinho, que servia de bar ao cine-teatro. Este foi recuperado, mas não é um teatro. É agora um edifício de habitação, tanto quanto sei foi recuperado até com a intervenção e apoio do arquiteto Rodrigo Pessoa, que viu o projeto para evitar que houvesse uma comuna, porque deu a sua aprovação como titular dos direitos de autor, que é. E que poderão ver que ainda existe lá, a urbanização faz alusão à memória do cine-teatro e do autor. Neste primeiro pós-guerra, temos aqui um exemplo de uma casa que podia ter sido feita nos anos 20, mas foi já em 48, na Quinta da Azervada, já aqui para outro tipo de clientela, não propriamente industriais ou pessoas ligadas assim a grandes comerciantes, mas um agricultor com uma quinta ligado ao mundo tauromáquico, tal como vai fazer aqui em Santarém. Fernando Salgueiro aqui em Santarém vai fazer a casa de Manuel dos Santos, que hoje ainda existe, e portanto, quando sei, estará preservada, na zona do bairro de São Bento. Aqui na Quinta da Azervada, o mesmo tipo de gramática, ainda não há uma simplificação do que vem a ser, digamos assim, uma marca deste estilo. No Carpinto, nestas casas de Alvalade, que eu chamo as três casas em Alvalade, uma em Alvalade, outra em Gouveia e outra em Santarém. Aqui temos a de Alvalade e esta poderão ver e olhar, fixar este desenho, tentar gravá-lo na vossa memória e passar ali pelo bairro de São Bento e ver que há uma que é mesmo do Carpinto. Esta está identificada, já vai aparecer, e outras que poderão ser ou não, é um trabalho de investigação que teria de ter alguma continuidade e algum tempo, que depois não foi possível quando esta foi realizada. Aqui vemos o mapa, ele aqui está muito pequenino, não sei se isso conseguem ver, mas conseguem ver a distribuição geográfica bem abrangente no Alentejo, Serpa, Beja, Vila Verde de Ficário, até Ponte Lima, lá em cima no norte. Para baixo de Serpa não encontrei nada, a única região mesmo de Portugal continental foi o Algarve e Trás-os-Montes, onde provavelmente ele não esteve, mas depois aqui, forte influência dos Correios, das obras públicas, os grandes núcleos, Beja, Santarém, Covilhã e Lisboa, são os núcleos principais, com destaque para Santarém e Beja, em fases diferentes da vida do arquiteto. Centramos agora em Santarém, o que chamei precisamente para esta comunicação o inferno do modernismo do tradicional. Santarém reflete exatamente a mesma coisa, ainda que em Santarém não podemos, não consta que tenha havido aquela fase inicial, que identificamos sobretudo nas casas feitas em Beja, para alguns lavradores também, e em Serpa, aquelas para os magistrados, que têm a ver com essa gramática tradicional, e nessa fase não encontramos nenhuma. Aqui, fala, a citação que escolhi fala do edifício dos Correios, em conjunto com o Café Central, que vem na imagem, aqui da fachada, já nos anos 80, e com o Teatro Rosa de Damasceno, como um eixo de modernidade, resultante não só das obras que ele fez individualmente, mas ao fazê-las, ainda que tenham sido em anos distintos, houve ali um pensamento de dar à cidade
uma nova urbanidade, um novo conceito de urbanidade e de modernidade, ou do que se entendia ser a modernidade, numa fase diferente, ou uma encomenda diferente, numa fase correspondente ao retorno ao tradicional, no pós-guerra, ou no final da guerra, 44, no Bíblia, mas já antecipando o que há bocado chamavam de fase tradicionalista, ou neotradicionalista, do segundo pós-guerra, e depois uma fase que, não me lembro agora o autor, mas que escreveu sobre Cruz, o historiador local que escreveu sobre Cruz, chamou de modernismo regional, uma simplificação dos modernismos, em alguns aspectos decorativos, da arte deco, em momentos também da arte nova, mas sobretudo da arte deco nas portas de Ferro Forjado e na concepção de prédios de rendimento e de outro tipo de equipamentos já nos anos 60, mas que se afastavam do que eram os modernismos dessa altura. A primeira obra no Carpinteiro Santarém não foi feita. Era uma modificação radical aqui do Jardim da República, que basicamente o dividia em 3 placas. Uma placa aqui que se juntava mais ao parque, que também era jardinado, junto à Igreja da Piedade. E depois a estrada continuava no meio dessa placa e entrecortava com a estrada que vem do mercado. A via continuava essa estrada, digamos assim, pelo meio do jardim. A estrada também, havia aqui uma estrada junto ao que é hoje o convento, que era o quartel de Cavalaria 4, e depois dava acesso, portanto, à Estrada Nacional, fazia aqui um cruzamento, e junto onde está a estátua do Infante Santo também era um largo jardinado. Neste caso, isto não foi avante, porque quando começaram a obra, despediram o Presidente da Câmara, precisamente por causa desta obra. Tanto que o Amilcar Pinto sempre tem necessidade de se justificar no jornal. E é que eu tenho encontrado o único texto público dele. Ele não fez no livro, não escreveu crónicas, não escrevia para os jornais. A única coisa que encontrei foi mesmo isto e uma entrevista. As outras, claro, escrevia no âmbito profissional, no âmbito descritivas, porque eu via os seus projetos, escrevia sobre eles, mas não publicava. Não teria alguma timidez ou não sentia necessidade disso, à exceção deste artigo onde sentiu necessidade de justificar o projeto ter sido tão polémico. Aqui temos o Central, que sendo polémico, sendo chocante, segundo o artigo do Correio da Extremadura, não deu origem à nova queda da Câmara. Antes, pelo contrário, as pessoas ficavam espantadas, mas ao mesmo tempo encantadas com os seus neons e linhas modernistas, e é um café que muitos de nós conhecemos e frequentámos enquanto funcionário. Os Correios, penso que já falámos tudo o que havia a falar sobre eles, mas são um exemplo desses projetos modernistas implicados a nível nacional, onde Amilcar Pinto, neste caso com Adelino Nunes, o grande arquiteto de Correios, teve preponderância, mas sabemos que também Amilcar desenhou os móveis feitos pela fábrica Olaio, com a qual colaborou. Chama a vossa atenção que os Correios, tanto que eu saiba, esta só existe em Lisboa, na Fundação para as Comunicações, mas o Estado Novo mandou fazer para todos os Correios um folhetozinho assim sobre o plástico, com a comemoração da inauguração dos mesmos, com estas letras e imagens, quando isto é retirado, todos eles tinham, e que tinham aos 13 dias do mês de março do ano em vigor, 1978, e do ano 13 do Estado Novo, ou do ano que fosse do Estado Novo, até se extinguir esta comissão que fez edifícios dos Correios, vendo que a arquitetura não era inócua em termos políticos. A grande obra magna, ou por magno do arquiteto, o Teatro Rosa Pomacheno, infelizmente sem utilização hoje em dia num estado avançado de degradação, por vicissitudes várias, mas é sem dúvida a obra que marca a carreira dele, mas vem numa fase já tardia deste efêmero modernismo, em 38. Alguns consideram o pequeno arremedo do Éden, mas de facto ele tinha colaborado também com esses arquitetos e conhecia o que estava a fazer, e não é de todo isso. Não se trata aqui de uma cópia ou de um modelo do Éden de Lisboa, mas sim da sua interpretação. Não esqueçamos que isto era uma reabilitação de um teatro clássico que lá existia, mas à maneira modernista e à vontade também
do Clube de Santarém à época, proprietário, que cria uma coisa moderna e propícia para o cinema, que foi considerado perfeito do ponto de vista da acústica, precisamente pela revista Arquitetura Portuguesa. Neste teatro, estudado a fundo por Tiago Soares Lopes, ele encontra influências nos puxadores, no mobiliário, a partir do túnel desenhado pelo arquiteto Amilcar Pinto, também de Malé Stevens, esse arquiteto francês, franco-argelino, que dava cartas no modernismo na altura, influenciado também por Destis e para a Arte Deco. Visível aqui na estilização das letras, dos dedos e da marmorite lá dentro. É interessante ver que estes projetos artísticos acompanhavam a técnica do cinema e as técnicas também da construção, mas a técnica do cinema e a imposição do cinema como a grande arte de espetáculo. Contudo, tanto a modernidade, o primeiro espetáculo foi a revista Sabia Assada, com a Companhia de Lisboa, numa matiné e também à noite. Aqui temos então vários projetos de cineteatro, o balcão do Rosa do Nascimento, o Gouveia, a Cássio do Sal e o cineteatro de Almeirim, verificando que essa gramática moderna persiste bastante associada a este tipo de equipamentos, ainda que em fases ligeiramente distintas e em geografias distintas. O Hotel da Pastilha e a Abibis, boas notícias, ainda que interrompidas pela Covid, portanto, a última vez que falei com o atual proprietário, a quem saúde, não sei se está connosco, o arquiteto João, esqueci-me o apelido dele, mas que é de Val de Santarém, e pretende recuperar o imóvel, naturalmente adequado às necessidades dos tempos modernos, não é? Mas terá uma nova vida este imóvel, que é uma cápsula no tempo, e que tive a oportunidade de visitar, graças à boa vontade do atual proprietário, que me deixou ir lá ver, e que estava praticamente tal e qual estas fotografias dos anos 40, ainda que naturalmente hoje para funcionar, seja como for, e especificamente como hotel, necessitará de uma intervenção profunda. Chamava a vossa atenção a fachada sebejamente conhecida, alguns também conhecerão os postais do Abidis e o mobiliário também desenhado por um arquiteto e produzido na fábrica online, mas vejam que ele desenhava até os puxadores das portas, aqui numa escala bastante grande, creio que esta é de 1 para 1 até, de desenho, e como vamos ver, desenhou outros pormenores encantadores. A casa que vos falava, também conhecida como Vivenda Manuel dos Santos, porque foi desse homem da tauromaquia, podia ser a Casa de Alvalade, ou a Casa de Gouveia, do industrial, essa a primeira, do industrial Lopes da Costa, onde Alberto Maria Bravo, no bairro de Alvalade, mas esta em Santarém. Existem várias casas deste género no mesmo bairro, como sabemos. Esta está documentadamente de Amilcar Pinto, as outras oferecem alguma dificuldade na pesquisa para chegar ao processo. Eu sabia a data, sabia o autor e sabia o proprietário. Nos outros casos não sei. E os processos depois aqui estão organizados de tal forma que se necessita de saber algumas dessas informações. Mas não me surpreendia que neste bairro outras casas que lá estão fossem também deste autor. Estas é que vos digo que no interior têm grandes semelhanças umas com as outras, no desenho dos aposentos, na configuração. Geralmente tinha uma coisa que hoje provavelmente será pouco útil, não é tão usual, que era um quarto e uma habitação para as criadas, separado do resto da casa, com quarto, cozinha, copa, casa de banho, consoante a dimensão do projeto. As tais escadas de madeira exótica, vinda provavelmente do Brasil, quase sempre em Sucupira. Ele não fez só projetos de raiz, também fez a reabilitação, curiosamente uma figura pública aqui do Ribatejo, da casa do pai do Dr. Veiga Maltês, antigo presidente da Câmara da Bulgária, que aqui foi das pessoas que também conhecia bastante bem e ajudou a descobrir algumas casas na região da Bulgária, intervencionadas pelo Amilcar Pinto. Na sua última fase da vida, onde já estava a ficar debilitado, nunca vou ficar sem visão, infelizmente terá morrido cego ou quase, desenhou os prédios da rua, da Avenida Santo Outubro, ou a Rua das Portas do Sol, tanto quanto me parece quase todos eles, pelo menos o número 30 e o número 40, eventualmente os do outro lado, que já não existem e que hoje têm um projeto novo do arquiteto Carlos Guedes de Moinho. Aqui a porta,
estas portas remetem para gramáticas anteriores das várias fases, com simplificações decorativas, algumas apelando até se calhar ao tradicional, outras à modernidade, estas palas incorporando em prédios de rendimento alguns apontamentos decorativos que dão valor a uma arquitetura geralmente funcional, ou não propriamente com um objetivo artístico. Estes prédios foram um dos últimos que identifiquei. Não identifiquei propriamente este edifício, porque pode ser outras coisas, não existe nenhum com esta configuração. Parece-me que alguma destas coisas será o atual pavilhão da Académica, que já foi muitas coisas ali no campo da feira. Estes projetos não são propriamente o projeto da Casa do Campinho, que não encontrei, mas sei que sim, essa terá sido a última grande obra do arquiteto e provavelmente a que mais gostou de fazer, tendo em conta as suas idiosincrasias ligadas ao mundo rural, à tauromaquia, à caça, à agricultura. Se estilizar uma casa do Campinho, simbolizando os Ribatejos, para quem tinha trabalhado na última fase da vida, patrantes agricultores e aficionados, terá sido uma obra bastante interessante para o próprio Amilcar Pinto e entusiasmante para fazer. Isto não era propriamente a Casa do Campinho, era um pavilhão da Abílios para a Feira do Ribatejo, que nos primeiros desenhos de 62 parece uma coisa efêmera, feita provavelmente em madeira, materiais possíveis, mas que vai ganhando forma e que assume este tamanho todo que está aqui e que não sei exatamente se corresponde a algum edifício existente ou de alguns que lá estariam, portanto, tenham sido demolidos. Mas temos aqui um pormenor também muito interessante, voltando ao pitoresco, para o Abílios, para o Sr. Diamantino, o Amilcar Pinto desenha a assadeira, vejam isso. E aqui é o folheado lá dos 10 primeiros pavilhões. Vamos terminar, estamos quase no fim, com a Casa do Campinho, essa última grande obra que eu chamei o Crepúsculo Tradicional. Vejamos que ao mesmo tempo que ele estava a fazer esta casa, onde lá está o que é moderno, que é betão, é disfarçado, com os óculos, com as simplificações, mas com a evocação de uma arquitetura tradicional portuguesa e tradicional ribatejana, mas ao mesmo tempo que isto estava a acontecer, a poucos metros de distância, Pedro Cid estava a fazer a Praça de Touros, associada a um brutalismo, uma modernidade totalmente radical, onde, como Adolfo Loos dizia, o ornamento era de facto delito, porque o ornamento praticamente não haveria. Para terminarmos nesta ligação a Santarém, trago-vos os que não consegui identificar de todo, ou identificando, não houve tempo, tal tempo útil desta pesquisa, que já foi realizado, grosso modo, entre 2008 e 2010, e depois ficou assim em banho-maria para estes momentos ou outras coisas que me foram chegando, mas não houve propriamente investigação da minha parte desde aí. O que pode vir a acontecer no futuro, até porque eu gostava de editar a tese em livro, irá atualizar de certo modo, mas ela nunca terá fim, porque certamente aparecerá sempre outro ou aquele projeto, e não havendo aqui o que havia precisamente em Évora, Varela não conhece bem, um inventário de toda a autoria das obras, ou das casas, dos imóveis todos, não digo da cidade toda, mas do centro histórico, terá sempre sido pesquisando casa a caso. Aqui conhecerão a Casa Ribeiro, eu lembro-me de ter lá ido, não sei se era exatamente assim como está ali no boneco do arquiteto, era uma casa que são por erro de roupas, na rua Serpa Pinto, que também foi intervencionada, não de raiz, mas teve um desenho. Há aqui uma coisa que não sei se chegou a existir, eu trouxe um cartaz, mas duas bombas de Sakura, antiga gasolineira, os mais velhos conhecerão, os mais novos não, que era de origem à Galp, não é? E estas bombas seriam no Largo Padre Chiquito, eventualmente onde está o Banco de Santander, não tenho certeza, mas seriam aí, não sei se foram construídas ou não, não era só umas bombas, tinha um edifício, é um projeto. Os prédios para a Avenida 5 de Outubro, eu identifiquei o 38, encontrei o processo e verifiquei, os outros não vi, portanto teria de ver melhor o processo e teria também de ver o outro que não foi construído e de saber se todos, tirando o primeiro, que esse não foi de certeza, é posterior, se terão sido todos eles da autoria deste arquiteto, julgo que
pelo menos aqueles últimos, até aquele que é a Arte Nova, que é mais antigo, não, mas aqueles últimos, estes desta fileira, o 38 e o 40, são, havia o outro lado que já não existe, mas isto aqui está como motivo, haverá mais prédios. Estou-me a lembrar, este quase de certeza, pelo menos os proprietários disseram que sim, os prédios dos seus Madeira Lopes, o seu Dr. Madeira Lopes tem o seu escritório de advocacia, tanto que o avô dele era amigo do arquiteto e o projeto será dele, mas não houve possibilidade de o encontrar até agora, poderá voltar a haver, mas lembro-me também aquele prédio onde está a loja da mãe, junto à Biju, será da meu Carpinto, senão será alguém também que procurava alguma gramática modernista na cidade. O tal pavilhão Abiris, falta identificá-lo cabalmente, é exatamente aquilo. Será que todas aquelas construções, tirando outras que são mais recentes, porque o restaurante Adiava será posterior à morte de Amilcar Pinto, mas será que todas aquelas construções eram mesmo de Amilcar Pinto, relacionam-se com estes desenhos, ou poderão ter sido depois outras pessoas que, baseados no que estavam lá, fizeram igual? E também gostava, não é em Santarém, mas tem uma ligação de afetividade à nossa cidade e quem dinamizou essas pastelarias, de localizar, como eu localizei, fotografias da pastelaria Abíbios de Torres Novas, que algumas pessoas já consegui encontrar quem falasse dela, mas não localizei efetivamente. Quer dizer, o sítio está lá, mas o edifício já não é aquele, não é? E também saber se essa Abíbios, na Nazaré, que me parece ter sido mais efêmera, que me leva a crer que também deve ter tido intervenção deste arquiteto, se ainda foi em vida dele, julgo que sim, devido à sua proximidade ao Diamantino Veloso. Despeço-me então aqui com o Amilcar Pinto, uma fotografia que me foi partilhada pelo Rodrigo, o seu bisneto, que não gostava nada da fotografia porque ele tinha uma pista com caminhos e achava que o avô estava a pisar a pista, mas não, era um campo de tiro, onde ele praticava tiro desportivo, julgo que na zona de Cascais. Na apresentação, que depois aqui ficará, se tem algumas referências bibliográficas, para terem uma noção, todos estes sítios que fui, naturalmente tive de consultar os arquivos e a imprensa, está só aqui um breve apanhado, salvaguardando, portanto, a entrevista do Amilcar Pinto ao Jornal Notícias de Beja, o artigo que já foquei, e depois aqui como referências fundamentais do que foi publicado sobre ele. Há uma tese do investigador Carlos Barco, professor Universidade de Lusíada, sobre os Correios, o tal trabalho de Jorge Custódio que já mencionei, e os meus trabalhos e a tese do Tiago Soares Lopes sobre o Teatro Rosa Camacheno, e os artigos que temos produzido os dois são basicamente o que existe, e agora ficava à vossa disposição para trocar impressões e, se calhar, como noutras ocasiões em que tive a oportunidade de partilhar, alguém dizer: eu também tenho lá uma casa que é do Amilcar Pinto. Segue-se agora o momento de debate, em que as perguntas devem ser rápidas, que não temos. Claro. Tem sempre muitas perguntas, sempre fazer só uma. Não há dúvida. Este não é nada como o prédio, mas é que realmente este senhor marcou um período bastante longo. E aquele estilo, pode-se dizer, a pergunta não é essa, pode-se dizer que ele marcou uma época, estou a falar de outros arquitetos lá de Lisboa, então marca, eu não sei nada da arquitetura, mas que marcaram Lisboa vários arquitetos. E este não tem tanto de Lisboa, para não, este é mais, mas a minha pergunta não é essa. Este é mais nas regiões do que Lisboa, mas de qualquer maneira, muito sempre com um critério bastante uniforme. Ele não fugia daquele tipo de materiais de construção. E a minha pergunta está ligada a exceto no Café Central, que usa uma parede de vidro.
que não se usava naquela época. E hoje as construções dependem muito do tipo de materiais. Agora está na moda, sei lá, antes do cimento, não havia cimento, não se faziam. Depois aparece o cimento, há uma época de construções com o cimento. E agora apareceu uma época que é o vidro. Já tive uma data de hotéis que não tem parede para a rua. É uma parede de vidro. Bom, e o que eu acho é que o senhor, em 1930 e tal, fez uma parede de vidro no Central, o que eu acho uma coisa fabulosa. Quer dizer, como é que me passou para a cabeça? Uma coisa que não existia na época, como é que lhe passou para a cabeça fazer aquilo? Até porque a gente não conhece muitos prédios em Portugal. Eu não conheço. Como a Central. Eu sempre achei o Central formidável porque a gente passava no Rio e via a malta lá dentro. Sabia quem é que estava lá no café e quem é que estava a almoçar. E os de lá de dentro viam a malta toda a passar. Mas no fundo esse é um exemplar único dela. Não há assim. Ele tem várias coisas com vidros, mas não muitas. E não com aquela dimensão. Aquilo é a parede toda. A gente entra entre vidros, não é? Era aquela coisa para a gente andar na rua, não é? Mas é que eu achei curioso que ele, no fundo, em 1933, parece que eu retive que era 1900, fez aquela parede, que aliás não tem nada a ver com os outros prédios a seguir dele, nem tem nada a ver com o da esquina dos Correios. Não tem. Os Correios têm uma zona de vidro. Mas parede de vidro é aquela. E, portanto, eu não faço bem uma pergunta. Foi curiosamente, fiquei com este chamamento. Mostrar uma obra de arquitetura fabulosa, enorme, complicada e tal. E uma parede de vidro, que agora é o que toda a gente usa. Pronto, era só isto. Muito obrigado pelo comentário, pergunta em comentário. Em relação a esta utilização de paredes de vidro, de facto, o Central parece ter aqui um caráter de originalidade na obra do arquiteto, ainda que ele utilize o vidro de outras formas, nos cineteatros. Estou-me a lembrar daquele redondo do semicírculo do Rosa da Bascente, que é idêntico ao de Gouveia, e talvez a coisa mais parecida que haja, que eu mostrei agora aqui no final, é a parede também de vidro da Casa Ribeiro, que tem uma parede de vidro também, ainda numa fase posterior. Se isto foi uma ideia arrojada e original dele, se teve a ver com a disponibilidade de materiais ou com uma imposição do dono, ou um gosto do dono, não lhe sei responder. Se me pode dizer assim, alguém que tenha conhecimento, ou que apareça alguma carta, alguma coisa a dizer, olha, o dono exigiu, ou teria uma coisa nova, não sabemos, porque provavelmente não foi, se calhar foi mesmo uma originalidade da criatividade, se calhar foi ele que se impôs ao dono do Café Central. Porquê é que eu digo isto? Porque o hotel que está lá ao lado é também intervencionado por ele e não tem nada a ver. Mas não há de facto, a única coisa que nós temos de fonte sobre o projeto é que nem sequer temos o projeto, é o edifício em si, como ele está agora, o levantamento do arquiteto José Augusto Rodrigues, quando fez a intervenção nos anos 80, e umas notícias do jornal, que identificam claramente o arquiteto, atenção, é 36, e não 33, ele é inaugurado em 36, pode ter começado antes, algum tempo antes, mas não encontramos o projeto. Aliás, o que eu localizei de espólio com a família é tudo basicamente dos anos 50 e 60, tal como será já esse projeto de reabilitação. Aqui estamos a falar de reabilitação, tal como o Central, não é? Ele não constrói um edifício de raiz, já lá havia alguma coisa, e julgo que até um café mesmo, se não naquele local exato, nas imediações, mas o que encontramos no espólio é dos anos 50 para a frente.
Quanto às fases e aos materiais, é interessante ver que na primeira fase da carreira dele, ele colabora bastante com um arquiteto chamado Frederico de Carvalho, de quem encontrei também muito poucas informações, mas que seria filho de um empreiteiro, cujos materiais, nessa fase da carreira, haveria alguém que lhe fornecia os materiais. E é possível que isso depois tenha continuado com algumas parcerias com os mesmos, tal como outros arquitetos, como o Coutinho Telmo. Por fim, a questão da localização das obras. Um dos argumentos que nós dizemos para ele não ser tão conhecido como o Coutinho Telmo, Carlos Ramos, Nunes, entre outros, será precisamente não só a dispersão das suas obras pelo país e a sua concentração fora de Lisboa, mas também as obras de maior qualidade estarem fora de Lisboa. Não quer dizer que ele, vivendo, tendo um escritório, um ateliê em Lisboa, não tenha feito lá coisas. Fez. Talvez aqui tenham ficado um pouco fora da minha apresentação, mas fez a Emissão Nacional, que é um edifício de relevo, ainda que em funções públicas, não foi propriamente contratado para o fazer, fez trabalhos pontuais de reabilitação, a tal casa do senhor Alberto Bravo, que era na altura comerciante, tinha uma firma de importação e exportação, e era cônsul de Luxemburgo, cônsul honorário, provavelmente, nessa época, e fez uma casa com vários pisos, sendo que os pisos eram independentes uns dos outros, permitindo que o pai e o filho vivessem na mesma casa, mas com alguma independência, segundo este modelo aqui da casa de Manuel dos Santos, é a que vos mostrei. Tem também algumas coisas na zona industrial e, tal como em Santarém, julgo que se levantarmos o véu, com mais tempo, quem o quiser fazer, não sei se me dedicarei mais a isto, neste momento tenho outros projetos e outros objetivos, mas espero que alguém o faça, ou eventualmente eu ou outras pessoas também, que já aqui citei, mas os jovens que também estão aí. Já houve muita gente que me contactou, sobretudo por causa da Rosa do Macheno, da área de arquitetura, a quem forneci os materiais que tinha, mas também o Cine Teatro de Alcácer do Sal, e agora mais recentemente do Abidis, João Val, acho que é assim o nome do proprietário, se não estou enganado, só peço desculpa, porque não, João Flores. João Flores, ele é do Val. João Flores, peço desculpa. Não tenho esquecido que ele contactou-me também para fornecer os materiais a uma moça que estava a investigar o hotel e a mobília, e assim, e havia um professor também de Lisboa que estava a investigar a mobília do Abidis. Mas voltando a isso, em Lisboa terá construções e terá eventualmente outras que nós desconhecemos. Quando eu fui à procura de uma casa em Benfica que já foi demolida, depois lá no arquivo encontrei outros processos que estavam identificados no motor de busca, digamos assim, com o nome dele. Entretanto, às vezes vou ver o motor e aparecem outros. Provavelmente não estão logo identificados. É possível que existissem mais. Mas volto ao que eu digo, e daí dessa conclusão não sairei. É que a qualidade das obras fora de Lisboa era superior ao que ele fazia lá.